Agora são 8 horas e 13 minutos, 8 e 13 desta quinta-feira, hoje é dia 25 de setembro de 2025. Nosso Café com Leite no ar, todos os dias aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim, estamos em múltiplas plataformas. FM 87.5, também estamos os nossos canais de vídeo, né? Olha, aqui estamos nós então, inova.tv.br e pelo Facebook. Seja bem-vindo, pessoal. Quinta-feira bonita aí, o sol brilhando em Nova Petrópolis, né? Um dia agradável. Desejamos que todos nós tenhamos um excelente de uma quinta-feira. Parceria sempre aqui da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Com a gente também, orgulho de sua origem, a Cooperativa Piá, Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Grupo Padaria Petrópolis, Mercado Lugradouro, está aberto, vai até 12h30, depois reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. E Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. Hoje comigo aqui no estúdio da Inova, doutora Eloir Clavé, cirurgião traumatologista bucomaxilofacial, integra aí o corpo clínico do Hospital Arcanjo São Miguel, aqui de Gramado, município vizinho, e também cirurgião convidado do Hospital do Círculo de Caxias do Sul. Por muito tempo aí também já atuava aí no pronto-socorro lá de Porto Alegre, né, o HPS de Porto Alegre, e antes ainda no Hospital de Ernesto Dornelles de Porto Alegre. Teve também pronto-socorro de Canoas, né? Pronto-socorro de Canoas também. Está com a gente aqui o doutor Eloir Clavé. Vamos abordar um assunto bem interessante aí no programa de hoje. Bom dia, Eloir, tudo bem? Bom dia, Zóstenes. Bom dia, amigos da Rádio Nova. Eloir Clavé, deixa eu trazer as informações antes importantes aqui para a gente contextualizar antes de qualquer coisa. Deixa eu trazer as informações interessantes aí. Uma delas, tivemos isso na noite de ontem, inclusive eu estava lendo, me chamou a atenção, em que Donald Trump, né, ele se manifestou, disse que foi alvo aí de uma sabotagem, porque ele foi naquele conselho, naquela reunião da ONU, e a escada rolante não funcionou. Depois ele foi ler o seu discurso, o teleprompter não tinha mostrado todo o seu discurso. E teve mais uma coisa que eu acho que os fones de ouvido também, algo assim, não tinha acontecido, né? Não tinha funcionado como ele gostaria que fosse. Isso é apenas algumas das reclamações, inclusive ele vai fazer, pedir uma investigação aí, né, do setor de inteligência lá dos Estados Unidos. E outra circunstância que aconteceu também, eu estava vendo hoje, ele trocou o Biden, né, a foto do Biden na galeria dos presidentes dos Estados Unidos por uma caneta. Não é uma Bic, mas é uma caneta esferográfica. Ele fez isso. Aí eu pergunto para ti, Tilenol, dá para continuar tomando ou não dá para continuar tomando, Eloir Clavé? Tu que é especialista na área da saúde. Bom dia mais uma vez. Bom dia, porque é a polêmica que a gente vai abordar aqui hoje. Essa aí da caneta, e tá lá a caneta agora. Tá a caneta no lugar do Biden. Presidente de tal, atalano, caneta ali. A caneta. O Trump, ele é uma pessoa imprevisível, né? Muito imprevisível. Para não dizer outra coisa, né? A acetaminofeno é a família que faz parte o paracetamol. O nome comercial é Tilenol. Esta polêmica toda começou a partir de um artigo publicado neste ano pela revista científica Environmental Health. Aí então começou toda a história. Segundo o artigo desta revista, estaria sendo associado o aumento do número de casos de autismo nos Estados Unidos ao medicamento paracetamol, o acetaminofeno. Bom, meus amigos, quando eu soube desta história, o que a gente faz? Busca órgãos competentes ligados à saúde para ver a veracidade desses estudos. Porque nós sabemos que
os estudos eles precisam ter um critério assim, muito rigoroso. Até já numa outra entrevista, Exato. nós tratamos aqui a respeito, eu até expus na ocasião como que são feitas as pesquisas randomizadas, que é um processo bastante criterioso, passa por várias etapas e vários experimentos até se chegar a uma conclusão. E sempre se sabe, em pesquisa e ciência, que toda a conclusão também pode ser relativa. Muitas vezes acontece de uma pesquisa apontar um determinante hoje, daqui a algum tempo surgem novos estudos, novas experiências, novas pesquisas, e as coisas muitas vezes podem até mudar, ou para um lado ou para o outro. Meu amigo, esta questão do paracetamol e a relação dela com o autismo, isso seria a gestante nos primeiros meses de gravidez usar o medicamento. O paracetamol, a gente sabe, ele é muito usado para febre e portanto, e também para dor, febre e dor. É um analgésico bastante comum, muito utilizado, aliás, até hoje se sabe que é um dos medicamentos analgésicos mais utilizados no mundo. O nome comercial mais conhecido é o Tilenol, o Tilenol. O paracetamol é o nome genérico, né? E o acetaminofeno é a família a que pertence esse medicamento. Bom, a questão é que, sobre tudo isso aí, não há uma conclusão definitiva. Pelo contrário, há vários órgãos da saúde mundial que determinam que não ocorre este efeito na gravidez. Porque a gente sabe assim, ó, que muitos medicamentos, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez, que é quando o feto está em formação, a partir daí ele só cresce, alguns medicamentos podem causar determinados problemas, até mesmo físico, no feto. Por exemplo, anti-inflamatórios, antibióticos em excesso. Hoje se relaciona muito o uso excessivo de corticoides para o surgimento de fenda palatina e lábio leporino. Nós já abordamos aqui. Já abordamos aqui. Mas também se sabe que a principal causa é genética. São genes que determinam esta patologia, esta doença, porque tem esta situação. Por exemplo, o autismo, a principal causa, por exemplo, é genética. É genética, é isso que eu ia perguntar. Autismo é genética. É genético. Só que tem alguns dados, desculpa, só para intervir aqui. Ó. Tem uma... Eu vou trazer essa informação, lamentavelmente agora eu vi que não é um site confiável, tá? Então talvez não deva nem apresentar, mas dizia o seguinte aqui, vou até pesquisar enquanto isso para ver se confirma. Lá nos anos 70 seria 0,7 para cada 10 mil crianças, hoje estaria 1 para cada 31 crianças. Seria absurdo isso, essa elevação. Vou pesquisar aqui para ver se confirma. Dos sites que eu pesquisei, agora sim um pouco mais confiáveis, né? Nem tanto, porque eles estão tudo... o site sim, mas eles trazem informação dos Estados Unidos. Justamente essa preocupação que que fez com que o Donald Trump e órgãos dos Estados Unidos, né, como a própria Food and Drug Administration, que é a FDA, que seria a Anvisa americana, né? Agência reguladora dos Estados Unidos, anunciou nessa segunda-feira, foi, portanto, aí dessa semana aí, né, que iria revisar orientações sobre o uso de paracetamol, esse acetaminofeno que citaste, durante a gravidez. E a decisão ocorre após a publicação de novos estudos de grandes universidades americanas, entre elas Johns Hopkins, Boston University, Yale, Harvard e Mount Sinai, que identificaram associações entre o uso frequente do medicamento na gestação e o aumento do risco de transtornos do neurodesenvolvimento, com sintomas de TDAH, né? Então... Que é uma sigla que se refere ao autismo, que é uma condição de desenvolvimento neurológico. Perfeito. Então, essa sigla ela se refere ao autismo. O autismo, na verdade, é
Ele inclui atraso na linguagem, no aprendizado, na habilidade social e emocional. Mais ou menos esse é o conceito de autismo. Eu busquei, meu amigo, depois destas informações, também alguns artigos, a Anvisa. Eu posso até depois relatar algumas coisas mais específicas. A Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a finalidade dela é justamente fiscalizar a produção, comercialização, a composição química de medicamentos e assim por diante. Ela diz que não há registros que relacionem paracetamol ao autismo. O Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo. União Europeia e a Organização Mundial de Saúde rebatem advertências de Trump sobre autismo e gravidez, ou seja, são agências, a Organização Mundial de Saúde, a Agência de Saúde da União Europeia, e aí vai. Tem até um artigo muito interessante que eu acabei encontrando, da BBC News Brasil, que ela fez uma pesquisa sobre as alegações do presidente norte-americano e a relação também do paracetamol, vacinas e autismo, que também acaba concluindo que não há nenhuma relação entre o paracetamol, vacinas e a patologia. Porque também nós sabemos que houve, na época da pandemia, alguma coisa muito parecida, quando se divulgou que alguns medicamentos poderiam substituir a vacina do corona, do Covid, né? Que era a cloroquina. Ivermectina. Cloroquina é um medicamento usado para aquela doença que ocorre lá na Amazônia, né? A malária. E também a ivermectina, que é um medicamento utilizado para parasitas e animais, e também a azitromicina, que é um antibiótico muito usado para infecções respiratórias, como por exemplo sinusite, causado por bactérias. E também da mesma forma, o que acontecia ali, eu lembro até que na ocasião, um estudo que se baseava, muitos defensores da cloroquina, era um estudo realizado na Indonésia. Sabe onde é que fica a Indonésia? Sabe qual é o conceito, assim, qual é a importância de uma pesquisa científica realizada na Indonésia? Pois é. E aí vai, né? É o que eu sempre digo assim, tem pesquisas e pesquisas. Às vezes é aquela situação. O argumento é a força de se utilizar uma resposta afirmativa, né? Então, tipo assim, muitas vezes a pessoa, para comprovar a sua tese, ela tem que buscar argumentos. E sabe que o argumento bem formalizado, bem formatado, ele de repente até que convence parte da população. E é o que acontecia. Pega lá um estudo da Indonésia, sem comprovação científica clara, e coloca ali que a cloroquina combateria o vírus do Covid, e pronto. Alguma parcela da população desinformada, e eu digo assim, preguiçosa, porque ela podia dar uma investigada. Pô, mas para aí, eu vou achar esse artigo aqui, eu vou buscar então outras fontes aí para ver se é uma comprovação científica desta situação. Não faz, por isso que eu digo que além de ser desinformado, muitas vezes são preguiçosos, não buscam fontes mais confiáveis, por exemplo. Ao invés de pegar um artigo da Indonésia, busca, digamos assim, algo relacionado à Anvisa, a União Europeia, como eu fiz aqui com o paracetamol, a Organização Mundial da Saúde. Todos esses órgãos, eles dizem que não há estudos que comprovem a relação do paracetamol com o autismo. Então, por isso que eu lembro de todos esses casos aí do corona, porque esta afirmação do presidente norte-americano quase que segue na mesma linha. Na verdade, ele, pelo que eu andei lendo e pesquisando, ele está muito impressionado porque nos últimos anos tem crescido muito o percentual de crianças autistas nos Estados Unidos. Pois é, esse número que eu trouxe aqui, porque enquanto antes era uma associação em percentuais que não denotavam uma preocupação maior,
Agora, o número, e até talvez, muito se fala sobre isso, talvez não se falasse tanto sobre isso, doutor Eloy Clavé, né, antigamente, talvez o diagnóstico também não fosse preciso, mas pergunto para ti, também, talvez não seja um pouco exagero, porque às vezes também tem muitas circunstâncias que acontecem o seguinte, tem casos em específico, mas parece que todo mundo tem algum distúrbio hoje, né? Será que não tem um certo exagero nesse aspecto também? Porque às vezes tem circunstâncias, eu já vi alguns especialistas falando, que se atribui muito a algumas questões. Não estou falando de casos mais muito bem investigados, em que muitos profissionais estão envolvidos, que tu busca checar esses dados daqui a pouco com 2, 3 especialistas para ver se realmente o diagnóstico é esse. Mas às vezes parece que se banalizou questões relacionadas a circunstâncias em que envolvem déficit de atenção, que envolvem também a questão do desempenho, muitas vezes escolar também, de alguns estudantes, que às vezes também não precisa necessariamente ser uma circunstância patológica. Faça essa conjectura. Tem ouvido algo nesse sentido ou não? O que eu encontrei é que, por exemplo, no caso específico dos Estados Unidos, e pode ser também servir para outros países e para dados de outros países, é que, primeiro, deve ter havido, assim, algum descuido em diagnósticos, ou também pesquisas numéricas sobre os índices de surgimento da doença, não muito precisos, ou, tipo assim, não se dava muita atenção no passado, exatamente isso. Então, agora, nos últimos anos, que começaria a ter se dado mais atenção aos dados e por isso que se verificou assim, um aumento de casos nos Estados Unidos. E daí, então, em função disso, às vezes se procura uma causa. O que está acontecendo? Na verdade, a causa é sempre a mesma. Isso até seria... É uma área assim, mais específica da psicologia, né, que trata bastante desse tipo de patologia comportamental, mas as causas de aumento, como eu já me referi antes, a principal causa é genética. O que pode ter havido é justamente isso. Não se tinha dados precisos num passado aí mais recente ou no passado mais distante, e agora passou a se ter esses dados. Eu tenho aqui, por exemplo, um informativo divulgado pela Anvisa sobre o Tilenol, que eles colocam o seguinte: não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre o paracetamol e o Tilenol com o autismo. Esse tipo de mentira, olha só o que a Anvisa coloca ainda. Esse tipo de mentira coloca a sua vida e a vida do seu bebê em risco. A Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, as principais agências internacionais de proteção à saúde já deixaram claro: o paracetamol é medicamento seguro. Aliás, o autismo foi diagnosticado e identificado muito antes de existir paracetamol. Que daí já é uma outra que a própria Anvisa colocou isso, e é uma verdade, né? Ou seja, o autismo já existe muito antes de existir o paracetamol. Então, para ver que a relação específica de causa e efeito da doença não seria tão somente o medicamento, né? Aliás, tem uma coisa muito importante a respeito do acetaminofeno, que é o paracetamol, que é o Tilenol. Existem sim casos comprovados e pesquisas já fundamentadas de que ele em excesso, ele possa causar hepatotoxicidade. O que é isso? Intoxicação do fígado por excesso de medicamento. Nesta situação, sim, o paracetamol em excesso pode causar intoxicação do fígado e até mesmo distúrbios no funcionamento de rins. Mas daí, assim, o que seria esse excesso? Segundo a literatura, para a criança, o uso máximo diário de paracetamol seriam 80 miligramas por quilo da criança. 80 miligramas por quilo. Para o adulto, 4 gramas por quilo ao dia. Para o adulto seria
um paracetamol de 500 ml, no máximo 4 comprimidos por dia, para doença, para dor e para febre, por exemplo. O que às vezes acontece, deste medicamento causar intoxicação do fígado e mesmo distúrbios no funcionamento dos rins, seria tipo assim, a pessoa diariamente usar uma quantidade muito acima desses limites, tanto para criança como para adulto. Imagine uma pessoa usar aí alguns meses 10 comprimidos por dia, só uma colocação, só um exemplo. Bom, claro que esse excesso pode causar esse tipo de problema no fígado e nos rins. Ocorre que no nosso dia a dia, no nosso tratamento, usando medicamento para dor e para febre, o que se faz muitas vezes, o que se indica muitas vezes? No máximo, para o adulto, um comprimido a cada 6 horas, né? Que daí dá no máximo de 4 comprimidos por dia, sendo 500 ml. No máximo 2, 3 dias. Aí tu já tira a dor, aí tu já tira a febre. Né? Então não tem necessidade de ficar usando semanas e semanas e semanas aquele medicamento. E é bastante comum. Sumiu a dor, por exemplo, a febre, a dor de cabeça, suspende o medicamento. É o mais comum e mais se utiliza. Então dificilmente uma pessoa usa assim de maneira exorbitante, exagerada, o medicamento paracetamol. Né? Eu até já, uma outra ocasião aqui, eu acho que nós já falamos até que existem alguns medicamentos que eles podem realmente causar alguns problemas de saúde. E que são comprovados cientificamente. Por exemplo, tem pessoas que têm alergia à penicilina, né? E usando o medicamento, ela vai ter lá sintomas de alergia, como manchas vermelhas no corpo, mal-estar, dificuldade de respiração, assim por diante. E então daí o que se recomenda é, tendo esses sinais e sintomas, cortar o uso do medicamento e evidentemente procurar um órgão de saúde. Tem pessoas, por exemplo, que têm também assim, reações alérgicas à dipirona, que é um medicamento, também um analgésico e antipirético, ou seja, para febre, bastante utilizado. Mesma coisa, tem pessoas que têm sinais alérgicos à dipirona, evidentemente, suspende o medicamento, procura um órgão de saúde. Outra medicação, existe uma bactéria com um nomezinho muito interessante, Clostridium difficile. Esse não dá para colocar o nome de filho, não, né? Esse eu acho que não. Ela é uma bactéria que ela se prolifera com muita facilidade no intestino pelo excesso de antibiótico. Porque daí o antibiótico acaba descontrolando, desequilibrando a nossa flora intestinal e com isso essa criaturinha se desenvolve, prospera e ela causa mal-estar, diarreia, né? São sintomas até bastante pequenos, né? Não chega a ser uma situação muito grave. Tem, por exemplo, assim, pessoas, como eu já relatei aqui uma outra vez, pessoas que usam medicamentos para osteoporose e osteopenia, né? Que a osteoporose e osteopenia, o que é? Muito rapidamente, é o desequilíbrio na formação das nossas células ósseas. Então a pessoa acaba mais degenerando células ósseas do que formando células ósseas. Esta é a osteoporose. Então os ossos ficam enfraquecidos, fraturam com facilidade e a pessoa precisa utilizar alguns medicamentos para equilibrar esta situação. E até muito rapidamente nós temos no nosso corpo, por exemplo, células especializadas que produzem células ósseas, que é o osteoblasto. E também nós temos uma outra células que elas removem as células ósseas velhas para formar novas células. E essas removedoras do lixo, que se chama, dos ossos, osteoclastos. Então o que acontece? Às vezes as pessoas usam para osteoporose algum medicamento que nós chamamos assim da família dos bifosfonatos. Esses medicamentos, eles mantêm esse equilíbrio, ele facilita a formação óssea no nosso corpo. Só que esses medicamentos,
eles causam a inibição dessas células produtoras de células ósseas. Então, com isso, há uma degeneração maior do tecido ósseo. Então, e isso causa, por exemplo, assim, quase que uma espécie de uma osteomielite, de uma infecção nos ossos, causada por esse medicamento mais usado até hoje em dia, por exemplo, o alendronato. A pessoa que usa, que tem osteoporose, osteopenia, conhece muito esse medicamento, que ele é o paracetamol da osteoporose. Tem um outro, assim, que é menos usado, denosumab, nomezinho bem complicado. Às vezes tem pessoas que usam medicamentos injetáveis, enfim, para controlar toda essa situação. Então, esses medicamentos podem causar esse tipo de problema, que se chama de osteonecrose dos ossos. É bastante comum, por exemplo, na face, que se chama de osteonecrose dos maxilares. A pessoa pode até, por exemplo, perder dentes, ter osteomielite na região óssea dos dentes, em função do uso deste medicamento. Por isso que muitas vezes a pessoa que faz uso desses bifosfonatos, que são chamados também antirreabsortivos, por exemplo, elas têm que ter muito cuidado quando forem fazer alguma cirurgia na boca, por exemplo, ou até mesmo colocação de implante. Existem até estudos. Eu até fiz uma pesquisa a esse respeito, que foi o meu trabalho de conclusão da cirurgia bucomaxilo, quando eu fiz em Porto Alegre. O meu estudo foi justamente baseado nesta situação. Quando se colocar implante dentário na pessoa que usa bifosfonatos, medicamentos para osteoporose. Então, a conclusão que eu cheguei que o medicamento sendo usado através o medicamento injetável, intravenoso, intramuscular, o medicamento injetável do bifosfonato, a pessoa que faz uso deste medicamento injetável, ela não pode colocar implante, porque ele não vai cicatrizar em função da necrose dos ossos da face, da maxila e mandíbula. E as pessoas que fazem uso desse medicamento à base de comprimido, tem alguns estudos que relatam que há uma tentativa, uma possibilidade de dar certo, principalmente se ficar alguns anos sem usar o medicamento. Mas mesmo assim há o risco. É uma tentativa de que o implante, digamos ali, dentário, o ósseo integre, ou seja, cicatrize no osso. É uma possibilidade, mas não há, digamos assim, uma certeza que também vai ter um resultado positivo em função da pessoa que usa esses medicamentos. Então, só um resumo assim, de alguns medicamentos que realmente têm dados importantes científicos e pesquisas que comprovam que eles podem causar realmente algum problema para a saúde. No caso, essa pesquisa que fizeste, registraste aqui no Brasil ou na Indonésia, doutor Eloy Clavel? Depois daquelas pesquisas da Indonésia lá, a credibilidade não seria muito boa. Ou registrar no Brasil. Se alguém for pesquisar, está aqui no Brasil. A Anvisa vai estar dentro do contexto... Se entrar, digamos, ali no meu site, colocar no Google ali, Dr. Eloy Clavel, sem acento.com, vai aparecer ali o nosso site e vai ter, digamos assim, um resumo até tem um resumo dessa pesquisa. Tem um resumo desse trabalho, e o que ele... E tudo isso aqui que eu comentei aqui a respeito desses medicamentos usados para osteoporose. Até bastante interessante. Ali tem também outras situações. Tem também um resumo, mas sucinto, mas bem esclarecedor, sobre alguns medicamentos que comprovadamente, na questão científica, podem causar problemas à saúde, que é esses que eu relatei aí também, sabe? Enfim, todas essas informações de forma resumida, mas bem clara, concisa, de uma maneira assim que o grande público entenda com facilidade, sem muito uso de termos científicos, justamente para as pessoas terem acesso e lerem
e enfim, terem conhecimento. Mas é a didática própria de um professor que foi de sala de aula, comunicador de rádio, é verdade. E que hoje é especialista na área da saúde e consegue traduzir. Isso aí, muitas vezes tem essa dificuldade das pessoas. Porque esse nome eu não consigo identificar. Exatamente isso. Vai numa fonte segura. Dr. Eloir Clave, sem acento, dreloirclave.com. Ou se no Google ali colocar também assim, bucomaxilofacial em Nova Petrópolis RS, também vai entrar o site. Sempre o que apareceu primeiro, né? É o primeiro da lista do Google, né? Bom, aí eu já não sei, mas enfim. Não, Nova Petrópolis só tem um, né? É verdade. Então acho que é o primeiro e único. É verdade. Enquanto acho que eu sou o melhor Nova Petrópolis, eu sou o único. E eu estou entre os 2 melhores do Hospital de Gramado. Os 2 melhores, é eu e uma colega que atendemos lá. Então eu estou entre os 2 melhores das hortênsias. Só para dar uma brincadinha aí, né, meu amigo? Mas e a declaração do Trump aí com o Lula, o que tu acha? Pois é, vamos abordar amanhã. Jonas Cardona Venturini vai fazer essa avaliação, entender dentro desse viés político, vamos tentar interpretar esses fatos aí. Se foi, digamos assim, uma retórica, e ele não deixa de ter, e a prova é de que a retórica dele é forte, a gente mostra aqui, nesse exato momento, aqui na tela aparecendo aqui, Eloir Clavé. Olha ali, olha o que ele gosta de fazer aqui, colocou a caneta. Não é esferográfica, aquelas que era de tinta, antigamente aqui, O governo Trump voltou a provocar Joe Biden ao substituir sua foto na galeria da Casa Branca, que reúne retratos de todos os presidentes dos Estados Unidos, pela imagem de uma caneta automática. O episódio ganhou repercussão após a assessora de comunicação Margot Martin publicar o vídeo no X. É um antigo Twitter, né? Nas imagens, ela mostra os quadros da ala oeste e encerra com a substituição da foto de Biden, acompanhado da legenda: "A calçada da fama presidencial chegou na colunata da ala oeste. Aguarde por isso", incluindo emojis de caneta e olhos. A escolha do objeto não foi aleatória. O AutoPen, como é chamado, é utilizado há décadas por presidentes norte-americanos para reproduzir assinaturas. Em março, Trump chegou a criticar Biden pelo uso do dispositivo, afirmando que parte dos perdões concedidos por seu governo seria inválida, já que teriam sido assinados por auxiliares. Na época, o republicano anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso. Tá aí, vai aparecer agora, quem está em vídeo, né, vai ver que ali aparece o Bush, antes aqui do Trump, cujo nome agora, que disse que o Lula era um o cara, esqueci agora aqui, vai aparecer aqui fugiu o nome. Também me fugiu agora, mas enfim, daqui a pouco aparece. Exato. Aqui aparece os ex-presidentes todos, o Bush pai, o Bush filho, e, né, aqui o Barack Obama, e agora aqui, o Trump, e aqui está o Biden. O Biden aqui, uma caneta. Pelo menos do Arabic. Até na nossa conversa surgiu agora Donald Trump, porque foi justamente na segunda-feira passada que ele associou o autismo ao uso de vacinas na infância e a ingestão de Tilenol por mulheres grávidas, elevando as alegações não respaldadas por evidências científicas à vanguarda da política de saúde dos Estados Unidos. Eu tenho aqui, a Organização Mundial de Saúde, o OMS, disse nesta terça, 23, portanto, hoje é quinta, né? Anteontem, que as evidências de uma ligação permanecem inconsistentes e pediu cautela ao tirar conclusões. A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, disse também na terça que não há novas evidências que exijam mudanças nas recomendações atuais da região para o uso de paracetamol, conhecido como Tilenol nos Estados Unidos, durante a gravidez. Porque em entrevista coletiva, até meio incomum, né, na Casa Branca, na segunda-feira, o presidente Trump teria feito essas afirmações. Eu sempre, às vezes, nós comentamos aqui, para mim o Trump ele é uma pessoa assim, muito imprevisível e às vezes meio intempestiva.
E essa imprevisibilidade dele que muitas vezes pode levar, por exemplo, a esse afago que ele fez ao presidente brasileiro por ocasião da Assembleia Geral da ONU, né, que ocorreu na terça-feira, né, em que ele abriu o coração ali para o presidente brasileiro. Eu, na minha opinião, eu deduzo algumas situações. Por exemplo, como já comentei contigo, Zóstolos, no outro dia, o presidente norte-americano, ele primeiro assim, ele não gosta de ser bajulado, ele não gosta de bajulador. Então, se começar a bajular muito ele mesmo diz assim que bajulador, ou seja, puxa-saco, é uma pessoa fraca. Então, ele não gosta de bajulador. Ele gosta, na verdade, de alguém que bata de frente, mas ao mesmo tempo vá com calma. Tipo assim, respeite o poderio, porque ele acentua muito isso, o poderio militar americano, o poderio econômico americano, que sem dúvida é a maior potência do planeta. E é a maior economia do planeta. O Jonas vai falar muito a respeito disso amanhã, que é um especialista. Nós somos curiosos na geopolítica. Mas então, isso que acontece. A partir do momento que a gente for fazer uma análise, o presidente Lula, ele, em alguns momentos, ele se posicionou de maneira mais firme, né, declarando ali, defendendo a democracia, a soberania nacional, defendendo a independência dos poderes no Brasil e coisa e tal. E ao mesmo tempo, na minha opinião, ele foi assim um pouco equilibrado, não quis debater de forma mais vigorosa o presidente americano. Foi com calma. E é isso que o Trump gosta. Esta é uma avaliação que eu faço. Agora, resta saber se esse encontro que o presidente americano convidou o presidente brasileiro para a semana que vem, se realmente vai acontecer. Outra coisa, o que vai acontecer nesse encontro, nesta fala entre os dois? Ou se vai ser uma fala, por exemplo, por videoconferência, né? Isso eu acho que toda boa parte do planeta vai estar interessado nesse encontro, nesta conversa, se ocorrer na semana que vem entre os dois presidentes. Eu deduzo porque o presidente norte-americano ele já anda negociando com a China. Primeiro ele fez todo aquele estardalhaço por causa disso, que ele gosta de manter assim para a opinião pública mundial a importância dos Estados Unidos, que é inegável, sabemos. Já disse, a maior potência militar do planeta, a maior economia do planeta e assim por diante. E aliás, até as grandes pesquisas que nós temos na área da ciência, ou são europeias, americanas, canadenses, japonesas e assim por diante. Alemanha, França, Reino Unido, só exceção a Indonésia. mas enfim, né? Mas ele gosta muito de marcar isso. Então, por isso que fica aquela incógnita, né? O que vai acontecer, se vai realmente ocorrer a reunião. Eu acredito que talvez ocorra, nem que seja por videoconferência, e acabam buscando a médio e longo prazo um acordo em termos de tarifas, né? Porque tanto o Brasil precisa exportar para os Estados Unidos, como os Estados Unidos precisa das importações brasileiras. Por exemplo, agora nos últimos dias o café aumentou muito nos Estados Unidos. E o americano é um grande consumidor do café. Então, às vezes tem essas relações comerciais que podem, sem dúvida, interferir nas negociações. E só vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, né, meu amigo? Agora, uma coisa é certa. Não vamos condenar o paracetamol sem um julgamento prévio, né? Tem que passar por todas as instâncias. Uma pesquisa científica é quase que a mesma coisa que um processo na justiça. A primeira instância, a segunda instância, a terceira, a quarta. Uma pesquisa também tem todas essas partes fundamentadas que ela deve seguir. Então, muitas vezes, tem pesquisas que apontam resultados mais evidentes, que são pesquisas feitas a partir de todos os critérios e evidências, e também tem pesquisas que muitas vezes podem ter até interesses que não conhecemos, ou pesquisas
que não seguem todos aqueles passos necessários e, portanto, não são plenamente confiáveis. Isso aí às vezes tem que levar em consideração. Mas, em resumo, meu amigo, o que se deduz de todos os órgãos, como eu citei antes, União Europeia, OMS, Anvisa no Brasil, é de que não existem estudos que comprovem a veracidade deste fato de que o paracetamol possa estar enormemente associado ao autismo na gestação, digamos assim, né? Ainda se carrega a ideia de que a principal causa é genética. É genética. Esses números que eu trouxe antes, doutor Heleno Claver, chequei aqui, de fato, são reais. Em 1970, o diagnóstico ele dava como estatísticas em torno de 0,7 para cada 10 mil pessoas na faixa de crianças, né, na idade infantil. E hoje está próximo disso mesmo, que esse número, de fato, uma para cada 31 crianças. Algumas justificativas para isso: expansão dos critérios diagnósticos, maior conscientização, as pessoas identificando melhor acesso a diagnósticos, mudanças metodológicas também, como tudo bem disseste, uma pesquisa ela não é estática para a vida toda. Ela mostra um cenário e aquele momento, né? Exato, Talvez, como eu até disse, ainda no campo da especulação, já vi especialistas falando que não tanto relacionado à questão do autismo, mas também do TDAH, do transtorno de déficit de atenção. Até mesmo hoje, as crianças muito conectadas aí com o celular, a sua atenção é retida para outras questões também. Então, alguns componentes novos também podem dar, isso em específico, né, não necessariamente no autismo, mas no TDAH, TDAH, acho que é isso, né, transtorno desse. Então, também isso caberá investigação. Me recordo uma circunstância, e talvez é aí que gera toda essa apreensão, até mesmo da Anvisa dos Estados Unidos, né? E essa posição também americana sobre essa questão, esse alarme todo, porque esses números, obviamente, causam inquietação, e daí buscam encontrar quais são as causas. E daí se aventam essas questões que geram essa polêmica toda que a gente procurou estabelecer aqui. Um tempo atrás, ouvindo uma notícia falando sobre que Porto Alegre liderava os casos de HIV no país. E daí, qual que é o alarme que a gente tem em relação a isso? Meu Deus do céu, Porto Alegre está assolada pela AIDS. E daí eu vi o comentário, não lembro se era secretário de saúde, alguém da saúde, da autoridade de saúde, e dizendo o seguinte: que bom que estamos tendo revelados esses dados, isso prova que o nosso trabalho de buscar, identificar e fazer um trabalho preventivo está sendo bem feito. Ou seja, só é possível perceber que há tamanho número de dados porque está se investigando. Outros estados talvez, e outros capitais talvez não façam. Então isso causa um alarme, mas nos outros locais está velado isso. Não está sendo investigado. Talvez é porque hoje se consiga essa investigação, esse diagnóstico, tudo isso que a gente abordou aqui, e se tem esses números, né? Então esse alarmismo tudo é muito por causa disso. E um pouco por causa que também o Trump é um pouquinho fora da curva também, né, Luiz Calé? Substituir o Biden por uma caneta. É verdade. Mas ele tem o jeitão dele, né? Ele sempre foi assim, né? Uma pessoa que ele, na minha opinião, assim, por exemplo, ele herdou a fortuna do pai dele. É uma pessoa muito rica nos Estados Unidos. Então, ele, na mentalidade dele, na minha opinião, ele não precisa de usar de subterfúgios para se expressar. Ele não precisa, digamos assim, ficar bajulando ninguém. Sabe? Então essa é a mentalidade dele. Por isso que ele não gosta de bajulador, que ele chama de pessoa fraca, né?
Ele costuma sempre... Eu achei muito interessante uns tempos atrás que ele criticou até o excesso de liberalismo na Europa. Enfim, ele tem uma concepção política muito própria. É uma pessoa que eu acho que goste ou não goste, uma coisa é certa. Ele vai ficar assim na memória popular por algum tempo, justamente por essa personalidade forte que ele tem, né? Ele é uma pessoa assim incisiva. Ele não tem meias palavras. Ele não tem jeitinho, né, como se costuma dizer. Ele fala mesmo e diz o que pensa, e concorde ou não. Mas eu também acho que ele tem muitos traços de estratégia política. Ele também tem muito isso. Eu acho que muitas posições dele já fazem parte de estratégias políticas. Por exemplo, as tarifas. Ele coloca lá em cima, justamente para negociar, para que depois chegue num patamar que ele considere o ideal para os Estados Unidos. Muitas vezes também tem isso, né? É questão de estratégia. Ele pode, de repente, fazer isso agora até com o Brasil, como está fazendo com a China, como está fazendo já com o Reino Unido e alguns países da Europa. Coloca lá em cima, a mesma coisa que a pessoa que vai vender um imóvel, né? Ela coloca um preço lá em cima, sabendo que vai haver negociação, e daí chega próximo àquele patamar que ela considera ideal, né, para a sua venda. Faz parte de negociação, né? A negociação serve para isso. Vamos debater, vamos conversar e chegar num denominador comum. E eu acho que é isso que até pode acontecer, de repente, na próxima semana com o presidente brasileiro, né? Se ocorrer a reunião, eu acredito que talvez ocorra. Mas vai ser virtual. O Lula não quer nem saber de sentar lá na Casa Branca junto com ele, como já fez o Zelensky e o presidente da África, né, do Sul, lá, que também foi esculachado, vamos dizer assim. Aquele encontro com o Zelensky ali, o coitado até deu pena dele ficar ali ouvindo o Trump. Até uma sátira. Por isso que eu digo, por isso que eu até comentei contigo, se o Zelensky ali naquela ocasião, ele tivesse de certa forma também rebatido algumas coisas com mais veemência, sem provocar muito a fera, tá? Mas, digamos assim, ó, não precisava ter ficado assim tão quieto, tão resignado e só ouvindo o que o Trump falava, né? Eu acho que ele poderia também ter usado alguns argumentos, como eu coloquei para ti ontem, por exemplo, tipo assim, presidente Trump, se a Rússia invadisse o seu país, o senhor não ia querer lutar pela independência, pela liberdade, pela soberania? É o que eu estou fazendo na Ucrânia, sabe? A partir daí, não sei, acho que eu vou me eleger até para presidente da Ucrânia, o que tu acha? Tu queria estar sentado lá do lado não quero saber. Eu quero saber de política partidária. Cuidado com o que ele vai te colocar lá na galeria de fotografias, sabe, né? Para provocar o Jonas Cardona Ventorini amanhã, que a gente vai aprofundar ainda mais desse viés político aqui, né? Eu vou deixar essa ponderação, essa conjectura aqui. O afago dos Estados Unidos, através das palavras feitas de improviso de Donald Trump no seu discurso, que inclusive foi sabotado, né, por 3 situações. Foi cortado o áudio, ele disse, que os demais falou 47 minutos, quase uma hora ali. As escadas não funcionaram, a escada rolante, e também teve mais uma que era o que mesmo? O teleprompt também não funcionou direito, não funcionou perfeitamente. Que é o monitor, né, que fica ali na frente, que vai lendo o discurso já previamente escrito. A CIA vai investigar lá, né? Ele tem que improvisar algumas coisas, né? Exato, improvisou e para o Lula. Esses afagos foram reais. E a outra, o que ele quis dizer? O Brasil está indo mal e continuará indo mal, Jonas Cardona Ventorini. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. Vou deixar essa bola quicando aí para o Jonas para interpretar, né, toda essa cena política que a gente viu. E essa eloquência do presidente Donald Trump. Eloir Clavé, Dr. Eloir Clavé, cirurgião, traumatologista, bucomaxilofacial, integrante do corpo clínico do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado. Também cirurgião convidado do Hospital Círculo de Caxias do Sul. Obrigado aí por ter aceito o convite de vir aí bater um papo, falar um pouquinho sobre essa polêmica na área da saúde.
e vamos para o café. Bom dia. Bom dia, obrigado e até uma próxima. Fechamos, pessoal, nosso Café com Leite de hoje, agradecendo aí os nossos parceiros, sempre na tela aqui, apareceu o Magazine Luiza, veio para o Magalu, está precisando de uma tela como uma TV como essa que a gente tem aqui, da TCL, você pode baixar o aplicativo da Inova e ver a Inova ao vivo, qualquer horário do dia, em vídeo, sempre em vídeo. Baixa o aplicativo, compra uma tela nova aí, lá na Magazine Luiza, paga em suaves prestações e acompanha a Inova e ainda deixa o seu imposto aqui em Nova Petrópolis. Sicredi, acabou de aparecer na tela, juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Apiá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, do Grupo Padaria Petrópolis, presente na sua vida há 70 anos. Superlogradouro, trazendo uma informação para você amanhã, pessoal. Superlogradouro, dia do aposentado, 10% de desconto lá no Superlogradouro. Tá certo, pessoal? Fechamos e voltamos amanhã. Bom dia. A Inova comemora seus 16 anos